Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é quarta-feira, dia 10 de março. Espero que estejam todos bem. A professora ama muito vocês, está louca para estar com vocês presencialmente novamente, que a gente possa ver os rostinhos de vocês todos os dias. Então vamos lá, nossa aula de hoje a gente vai iniciar novamente com o texto da página 100, que é da higiene, né? Que a gente aprendeu as palavrinhas sujo, fervido, da página 100. E depois vocês vão fazer na página 101, a ficha amarela, aquela, vocês vão responder os exercícios C e D. Então, na C fala assim: por que as palavras desse dicionário não se encontram em ordem alfabética? Como ele está organizado? D, que outro título você daria a este texto? Então, o que vocês acham ali? Por que vocês podem ver que começou pela letra L, depois foi para letra S, depois pela S, L de novo, F, S e C. Então, não está em ordem alfabética. Por que ele se encontra assim? Pensem e respondam o que vocês acham. Por que ele se encontra dessa maneira? Ok? E após isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos para a página 102, responder os exercícios 4 e 5. Agora que você já sabe o que é definir, use as palavras do quadro para fazer o exercício. Então, tem lá as palavras no quadro verde. Vocês vão pegar essas palavras, defina cada palavra dizendo como é. Então, tem a palavra borracha. Vocês vão dizer como que é uma borracha. Né? Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui. Deixa eu ver, não achei uma borracha. Vamos ver. Um lápis. Vocês vão explicar como que é um lápis. Defina o que é um lápis. Eu vou falar assim, a minha definição de lápis. Um objeto de madeira com grafite dentro que serve para escrever. Viu? Fiz uma definição de lápis. Vocês podem fazer a de vocês. Aí você define a cada palavra dizendo para que serve. Então, lá. A, eu digo, um cilindro de madeira com grafite dentro. Aí vem a B. Defina a palavra para que serve. Serve para escrever. E defina a palavra dizendo do que é feito. Ele é feito de madeira e grafite, tá certo? Então, vocês vão fazer isso. Na 5, use o dicionário se precisar. Escreva o significado da palavra sinônimo. B, escreva o significado da palavra antônimo. Por que sinônimo e antônimo? Porque sinônimo é o antônimo de antônimo. Olha que interessante. Tá? Aí vocês vão explicar isso aqui, tá certo? Eu vou mandar um videozinho para vocês explicando o que é sinônimo e o que é antônimo, tá certo? Para complementar a tarefinha de vocês. Mas aqui no livro também já explica. Então eu vou dar o antônimo de limpo é sujo, tá certo? O sinônimo de belo é lindo. Eu posso ser bela e eu posso ser lindo. É um sinônimo. Então, sinônimo quer dizer palavras que têm o mesmo significado. E antônimos são palavras que têm o significado contrário. Contrário de limpo é sujo. Certo? Então, vocês vão fazer essa tarefinha aqui. Depois, nós vamos para 104, exercício 11. Agora que você já sabe a regra, copie as frases completando com a palavra correta. Cadu confundiu, né? Qual é que é a regra que está pedindo nesse exercício? Se a palavra termina com a letra U ou se termina com a letra L, tá certo? Vocês vão copiar no caderno de vocês e vão escrever a frase correta, o verbo correto. Se ele é com U ou se ele é com I. Tá? As palavrinhas aqui vocês vão olhar, tá? E vão copiar certinho no caderno. Depois nós vamos para exercício 14 da 105, que pede o seguinte. Observe essas frases. Água fervida está limpa. O leite fervido está limpo. A. Que palavras modificam o sentido da palavra água? A gente já viu isso ontem, na terça-feira. B. Por que as palavras fervida e limpa estão no feminino? O feminino da palavra. O que é feminino da palavra? Palavras terminadas com a letra A. Que palavras modificam o sentido da palavra leite?
estudamos na aula passada. São os adjetivos. B, por que as palavras fervido e limpo estão no masculino? Quando a palavra termina na letra O, ela está no masculino da palavra. Por quê? O que vocês acham? Por que ele está terminando no masculino? Tá? Vamos ler ali. Depois na 105. Depois nós vamos para 107. E na 107 a gente vai ler o poema O Sapo Não Lava o Pé. O sapo não lava o pé, não lava o pé, porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer. Mas que chulé! E vocês vão ler. Depois nós vamos pegar o nosso livro de matemática, que é o LA, que é o nosso livro grosso. Vamos abrir na página 76. Nos exercícios 1, 2 e 3. Divisão por 2. O resultado sempre vai ser a metade do número inicial. Então, o que é isso? O que essa regrinha quer dizer na divisão por 2? Se eu tiver 10 balas e for dividir para 2 pessoas, qual que é a metade de 10? É 5. Se eu tiver 8 balas e for dividir para 2 meninas, qual é a metade de 8? É o número 4. Então, toda a divisão por 2 é muito fácil de fazer, porque eu sei que vai ser sempre a metade do número. Se eu tenho 100, vou dividir por 2, vai ser 50. Se eu tenho 80, for dividir por 2, vai dar 40. Então, aqui embaixo tem os exemplos e é bem fácil. Todo número que é dividido por 2, ele é dividido no meio. É a metade desse número. Depois, nós temos a divisão por 9. Para saber quando o número é divisível por 9, basta somar os algarismos, os números que compõem o número. Se a soma der um número divisível por 2, então o número original também é. O que eu vou fazer? Eu tenho o número 135. E eu quero saber se o número 135 é divisível por 9. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 135 e vou fazer 1 do número 135. O número 135 ele é composto por 3 números. O número 1, o número 3 e o número 5. Eu vou somar esses números. Então, 1 mais 3 mais 5 é igual a 9. Então, eu sei que o número 135 é divisível por 9. Como 9 dá para dividir por 9, então 135 é divisível por 9. Ok? E aí depois tem os exercícios lá embaixo que vocês vão escrever. Se os números 189 é divisível por 9. E aí tem vários números. O que vocês vão fazer com esses números? Vão somar esses números. Então, eu tenho o número 136. Então, eu vou somar 1 mais 3 mais 6. Vai dar que número? Vai dar o número 10. Porque 136. Então, tem o número 136, tem o número 1, o número 3 e o número 6. Eu vou somar esses números. Então, 1 mais 3 é 4, 4 mais 6 é 10. 10 não é divisível por 9, porque não deu o número 9 na soma. Então, eu sei que o número 136 não é divisível por 9, porque ele não deu, a soma desses números não deu o número 9. Então, ele não é divisível por 9, porque ele deu o número 10. Certo? Vocês vão fazer aqui embaixo, tem ali explicando direitinho. Só treinar, né? A professora explicou e aqui embaixo vocês vão treinar os numerzinhos da 76. É treino. E aí é para postar, esse aqui, é só para postar esse aqui da 76. Aí vocês vão pegar o livro, aqui no livro grosso ainda, a página 87, vamos lá no 87. Na 87, vocês vão fazer exercícios 5 e 6. Novamente, a revisão de como se multiplica por 11, que eu já expliquei, e como se divide por 2, que eu já expliquei também.
tá? Aí vocês vão treinar mais um pouquinho aqui. E essa tarefa é de casa, exercício 5 e 6 da 87, e é para postar só na próxima aula, esse aqui, que é no dia 11/3. Nós vamos pegar nosso livro fino agora, que é o CA, que é o tema de casa, nós vamos lá para 47. E vamos fazer na 47 o exercício 4, a lista 4. Divida por 2, que é novamente um treinamento do exercício que a gente já viu. Vocês treinarem, então, para dividir, divida por 2. Né? Como é que eu divido um número por 2? A divisão do número por 2 vai ser sempre a metade do número. Metade de 10, 5, metade de 12, 6, metade de 14, 7. É muito fácil dividir por 2, tá certo? Então, vocês vão treinar mais um pouquinho para vocês ficarem craques. Depois nós vamos pegar o nosso livro de ciências e vamos para a página 78 do nosso livro de ciências. Na 78, deixa eu voltar aqui, 78. Ameaças ao equilíbrio, espécies invasoras. Observe a figura 18.1, que está aqui embaixo. O que acontece quando colocamos um pinguim na praia do Rio de Janeiro? O que vocês acham que acontece lá? Acho que o pinguim vai ficar bronzeado. Por que temos elefantes no zoológico e não nas ruas brasileiras? Observe a figura 18.2. Se jogarmos um peixe em um rio no qual ele não vive, ele pode se tornar uma espécie invasora? O que é uma espécie invasora? São espécies que não são daquele lugar, que não são daquela natureza. Foram colocadas lá pelo homem. Espécies exóticas. As espécies de seres vivos são introduzidas num ecossistema no qual não fazem parte, são chamadas de exóticas. Se elas se reproduzirem muito rápido e resultarem em prejuízos às espécies nativas, serão chamadas de espécies invasoras. Se elas se alimentarem das espécies nativas e competirem com elas, alterarão o equilíbrio do ecossistema. Então, eu vou falar para vocês, por exemplo, aqui no Brasil, nós tínhamos nossas abelhas. As abelhas brasileiras, se vocês não sabem, elas não possuíam ferrão, elas não ferroavam. Ou se ferroavam, não doía, não matava, não dava alergia, não tinha risco de morte. E o que aconteceu? Alguns pesquisadores descobriram que as abelhas africanas produziam o dobro de mel do que as abelhas brasileiras. E importaram essas abelhas africanas para o Brasil para criá-las e com isso produzirem o dobro de mel. Só que esse experimento ele saiu de controle. Essas abelhas africanas fugiram das colmeias que elas estavam presas e se espalharam pelo Brasil e pelo resto do mundo. Como que as abelhas se espalharam pelo resto do mundo, foram para os Estados Unidos, Canadá? Se elas têm as asinhas pequenas, como é que elas iam atravessar um oceano, um mar imenso? O que aconteceu? Essas abelhas acabaram entrando dentro de caixas de frutas que vão para exportação, que o Brasil exporta para os outros países, por avião, por navio. E chegando lá, elas se reproduziram e se tornaram espécies invasoras. Por quê? Porque elas mataram as espécies de abelhas que viviam nesses lugares. Porque elas são extremamente agressivas. Então, no Brasil, nós não tínhamos abelhas africanas. E hoje nós temos, por conta dessa importação que houve para dobrar a produção de mel. E ela saiu de controle, essas abelhas fugiram e acabaram matando as nossas abelhas. E se tornando com isso uma espécie invasora. Então, as abelhas africanas, elas são uma espécie invasora no Brasil e nos outros países também, fora da África. Também temos a invasão do caramujo africano. O caramujo africano, como o nome já diz, vive na África, a mesma coisa que a abelha. A abelha africana é porque ela veio da onde? Da África. Ele se parece muito com o escargot, que é um caramujo vendido em alguns restaurantes de luxo. O caramujo africano foi trazido para o Brasil para ser uma opção de alimento mais barata que o escargot. No entanto, apesar do preço mais baixo,
a maioria das pessoas continuou achando mais gostoso, preferindo o escargot. Então, os criadores de caramujo africano jogaram os caramujos africanos no lixo. E lá eles começaram a se reproduzir muito rápido. E em pouco tempo eles estavam espalhados por todo o Brasil, pois eles comem de tudo e podem morar em qualquer lugar. Lixo, florestas, ruas. O caramujo africano passou a destruir plantações, pois se alimenta de vegetais. Aliás, ele come muito, ele comilão. E ainda não apareceu quem coma os caramujos africanos. Aqui no Brasil, nós não temos nenhum animal que seja predador. Lembra lá que a gente estudou na aula passada o que é predatório? Que coma o caramujo africano. Então, como ele não tem ninguém que coma ele está se reproduzindo muito, não tem nenhum animalzinho que coma ele. Por que os animaizinhos brasileiros não comem o caramujo africano? Porque eles não conhecem, não fazia parte da dieta deles. E ele também compete com o caramujo brasileiro, que por causa dele está ameaçado de extinção. Então, o caramujinho nosso brasileiro está entrando em extinção. Porque como o caramujo africano come muito, come toda a comida, não sobra para o caramujo brasileiro. Além disso, esse caramujo pode trazer muitas doenças perigosas aos seres humanos. Eu não sei, eu não sei. Tem gente que gosta de comer caramujo. Eu não gostaria de comer. E vocês? Contem pra mim. Vocês gostariam de comer caramujo ou não? Depois nós vamos na página... Nós vamos para a página 78. Nós vamos para a página 80. Peraí, deixa eu voltar aqui. Já li aqui 80. Nem toda espécie exótica é invasora. A história do caramujo africano ilustra uma invasão perigosa. O caramujo africano se adaptou bem demais no novo ambiente e não encontrou predadores. O que é predadores? Não encontrou ninguém que coma ele. Dessa forma, gerou um desequilíbrio. Mas nem toda espécie exótica é prejudicial ao ecossistema. Por exemplo, o cafezinho que o pai de vocês gosta, e acho que algum de vocês gostam também, ele também veio da África. Ele é nativo da África. Mas atualmente ele é cultivado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O café se adaptou bem ao Brasil e não trouxe problemas ao meio ambiente. Da mesma forma, a borracha nativa da Amazônia, que foi transplantada para a Malásia, onde se adaptou muito bem. Tá certo? E aí vocês vão responder, na 80, vocês vão responder a perguntinha 3. Vocês vão primeiro responder a pergunta 1 e 2. O que são espécies exóticas? Está lá no texto. E 2, o que são espécies nativas? Então, o que a gente aprendeu no texto? Exóticas é toda espécie que vem de fora, que não é natural daquele ecossistema, daquele país. E nativa são as espécies que são naturais são nativas daquele ecossistema, são naturais, nasceram fazem parte daquele ecossistema. E tema de casa, vocês vão responder a pergunta 3. O que uma espécie deve ser capaz para conseguir invadir um ambiente? O que ela faz para conseguir invadir esse ambiente? E não se esqueçam de ler o quadro amarelo da página 81, que vai ajudar vocês muito a responder essas questões, tá certo? Então, nossa aula de ciências acaba aqui e nós vamos pegar o nosso livro de geografia, que eu vou postar para vocês, que é as paisagens naturais e culturais do país, página 118 e página 119. E vocês vão responder os exercícios da página 1 e 2, da página 118 e 119. E depois aqui, dever de casa, vai ser fazer a leitura do texto, paisagens e condições de vida, da página 120 e 121. E depois fazer os exercícios da página 1 e 2, da 120 e 121, certo? E hoje acabou a nossa aula. Um beijão a todos. Espero ver vocês em breve.